Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos trabalhar o componente curricular de Geografia. Hoje vamos falar sobre trabalhadores rurais, um tema que já temos tratado em aulas anteriores quando falamos sobre zona rural e zona urbana. Por isso, pegue seu material, acompanhe comigo essa leitura de hoje. Trabalhadores rurais e formas de trabalho. No Brasil, aproximadamente 17,8 milhões de pessoas são trabalhadores rurais, o que correspondem a 21,1% da população economicamente ativa do país. O trabalhador rural, como podemos verificar na rede, diarista é aquele que trabalha em troca de um salário, remuneração por dia de trabalho. E se aplicarmos ao trabalho de campo, também podemos dizer que é aquele que não tem terra. Suas principais tarefas são semear, plantar, cultivar e colher frutas, cereais e vegetais. Por formas diversas, se desenvolve o trabalho no campo. Assim também, os trabalhadores são conhecidos pelas mais variadas formas. Temos aqui um exemplo, né? Cada um desses aqui está exercendo uma função no campo. E nós vamos agora descobrir algumas dessas funções, né, que podemos encontrar no trabalhador do campo. Atuações dos trabalhadores rurais. Primeira coisa que nós vamos ver é essa palavrinha poceiros. O que são os poceiros? São trabalhadores rurais que detêm de fato a posse de uma terra, mas não são donos de direitos, não possuem documentação nem registro em cartório. Então, eles ocupam ali aquela terra, mas eles não têm como comprovar que aquela terra ali é deles. Não há um registro, um documento que comprove isso, mas eles são poceiros, eles possuem ali, eles estão naquele lugar, morando ali naquela terra. Okay? Nós temos também os parceiros, diferente dos poceiros. Os parceiros são aqueles que fazem associações com o dono da terra. O proprietário disponibiliza o espaço agrário e ele a força do trabalho. Assim, a produção é dividida conforme acordo estabelecido. Então, um é o dono da terra, o outro vai oferecer o seu trabalho. Os dois se juntam e fazem ali a divisão do lucro, né, do dinheiro que eles conseguem com aquela plantação ou com o que eles estão fazendo no campo. Pequenos proprietários. Como o nome indica, são pequenos produtores que atuam em sua terra, na maior parte das vezes com mão de obra familiar e produção voltada geralmente para autossubsistência. Então, é o que? Para a existência deles, ali suprir o que eles precisam ter, os seus gastos no dia a dia, e com aquilo ali eles cooperam também com produtividade, com o mercado, mas tem uma pequena propriedade. Os lucros não são tão elevados. Arrendatários. Não possuem terras, mas dispõem de equipamentos agrícolas. Desse modo, para produzir, alugam ou arrendam terras. Eles têm ali o material para fazer o que se necessita, mas não possuem a terra. Então, eles pagam algum proprietário, algum dono de terra para que eles possam utilizar aquele terreno. Assalariados temporários. Desempenham atividades por um período determinado, podendo ter duração diária, empreitada ou períodos de colheita. Então, por exemplo, ele vai ser contratado ali por um tempo. Esse tempo vai ser determinado, né? Ou pode ser por dia, ele vai receber ali por dia, ou por mês, você faz o serviço todo em 2 meses, seria empreitada. Acabou ali, acabou o serviço dele. Ou pelo período de colheita, quando é a época de colher aquela alimentação, só precisa dele para aquele momento ali. Assalariados permanentes. Trabalham sem prazo para o serviço terminar. Possuem uma certa estabilidade. Existem ainda os trabalhadores não remunerados, que muitas vezes estão inseridos em um grupo familiar, que são os filhos, esposas e etc. E trabalham sem que haja pagamento de salário.
eles estão contribuindo ali para a sobrevivência da família. Ele não vai receber, né, em salário, mas ele vai receber em alimentação para sua própria família, né? Ele vai estar ajudando seu pai ou a sua mãe, a família, um cooperando com o outro. Atividades rurais. A atividade rural no Brasil inclui lavoura, produtos florestais, extrativismo, que são os produtos extraídos da natureza, plantar, colher, a pesca artesanal e pecuária. Entendendo que trabalhar com pecuária significa criar animais. Nós falamos muito na nossa aula sobre o extrativismo. Você se lembra? O extrativismo é o quê? É o tirar diretamente da natureza aquele material, né? Aquela matéria-prima que vai ser utilizada. Então, a pesca também é considerada aqui um extrativismo, está tirando ali, né, o peixe do seu ambiente. Então, tudo isso aqui nós vimos também nas nossas aulas de história. Continuando a nossa leitura. Há em cada atividade uma grande disparidade no que se diz respeito à produção, devido à tecnologia utilizada e o valor dos produtos. Com a globalização da economia, houve uma reestruturação produtiva sobre a atividade rural, a legalização dos trabalhadores temporários, o aumento do número de autônomos, a terceirização e o aumento da jornada de trabalho foram algumas das consequências dessa reorganização. Então, tudo o que acontece na nossa atualidade vai trazendo consequências para as pessoas que moram no campo. Um exemplo que nós falamos muito é a tecnologia. Antes era utilizado mais a mão de obra, né? Esses trabalhadores ali no campo. Hoje, um trabalhador do campo consegue ele gerir várias máquinas que vão substituir centenas, milhares de pessoas que poderiam estar manualmente fazendo o trabalho. Algumas profissões do campo. Nós temos aqui o horticultor. O horticultor, os horticultores são profissionais responsáveis pelo cultivo de frutas, vegetais, flores, plantas e árvores para posterior venda. Suas principais tarefas são a semeadura de sementes e bulbos, a poda de plantas, o uso de fertilizantes, a colheita da safra e a posterior estimativa do tamanho e da qualidade das plantas para organizar a sua venda. Essa é a primeira profissão. A segunda profissão que nós temos aqui é o operador de máquinas agrícolas. Estes profissionais são os responsáveis pelo manuseio das máquinas utilizadas no campo, que são tratores, engate, colheitadeiras. Embora, de acordo com os dados do CEPES, seja muito difícil encontrar ofertas de trabalho que reivindiquem apenas esta função, pelo que terão que ser mais versátil e capaz de realizar outras tarefas. Então, não é apenas operar a máquina, ele tem que saber fazer outras tarefas também. Mas essa é uma função, é uma profissão dificílima, né? Ele tem que saber operar aquela máquina ali, uma das tecnologias que chegou para inovar para o trabalhador do campo. Apicultor. O apicultor é a pessoa que se encarrega de criar as abelhas para extrair matéria-prima dos enxames. Mel, cera, geleia real, pois é um trabalho relativamente perigoso devido aos danos que podem ser causados pelas picadas das abelhas. Os apicultores devem usar roupas especiais feitas de mergulhadores, geralmente brancos, e máscaras. A gente costuma ver muito em desenho, não é mesmo? Aí tem aquela telinha ali, ele vem com a fumaça para poder retirar aquelas abelhas do local. Então, é um profissional que, além de ter o conhecimento, ele tem que ter a habilidade, porque qualquer movimento que ele fizer errado, ele pode levar ali uma picada, ou várias picadas, né? E a picada da abelha, muitas vezes, e dependendo da quantidade, ela pode levar até a morte. Então, tem que ser um profissional especializado, ele tem que ter estudado para aquilo ali, ele tem que ter o seu EPI. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual para saber lidar com aquelas abelhas. O trabalhador rural.
Como podemos verificar na rede, diarista é aquele que trabalha em troca de um salário, remuneração, dia de trabalho. E se aplicarmos ao trabalho de campo, também podemos dizer que é aquele que não tem terra. Suas principais tarefas são semear, plantar, cultivar e colher frutas, cereais e vegetais. Nós falamos sobre ele anteriormente. Nós teremos também aqui a profissão de jardineiro. Ele é muito encontrado no campo, mas essa função também é encontrada dentro da cidade, essa profissão. São pessoas encarregadas de cuidar de plantas, flores, arbustos, árvores e gramados em parques, jardins, espaços públicos e privados. Entre as tarefas do jardineiro, podemos encontrar a irrigação, a utilização de produtos químicos, a eliminação de ervas daninhas, o saber usar os utensílios da profissão, bem como efetuar sua manutenção. Você já viu na nossa cidade, por exemplo, como os nossos canteiros estão bonitos, principalmente agora na primavera, como as flores, estão ali florescendo? Para que elas pudessem florescer, nós tivemos o jardineiro que cuidou ali desse jardim que tem na frente da nossa prefeitura, cuidou dos canteiros que tem ali no meio das nossas avenidas, certo? Para que essas plantas pudessem crescer. Retirou o quê? As ervas daninhas. O que são as ervas daninhas? Que consomem a vida da planta que deveria estar crescendo. Limpou, podou para que ela pudesse florescer agora. Então, é uma profissão de muita importância. Além de trazer muita beleza, visual, que nós possamos estar apreciando. Vamos às nossas atividades, então? Questão de número 1. Depoimento de um trabalhador do campo. Sou empregado de uma grande fazenda produtora de café. Meu trabalho está relacionado ao monitoramento das máquinas que fazem o plantio, a adubação e a colheita do café. Tudo que é produzido é levado para os portos, transportados em navios e vendido para países europeus. Aqui, o número de trabalhadores é bem pequeno, pois usamos muita tecnologia. Olha aqui a palavrinha tecnologia mais uma vez. Então, estamos falando aqui de uma pessoa que trabalha no campo. A função dele é o quê? Observar, monitorar as máquinas fazem o trabalho e ele precisa monitorar. Seja por meio de um computador, seja por meio visual. A máquina parou? Ele tem que ir lá saber por quê. Ele tem que dar um jeito daquela máquina voltar a funcionar, certo? Depoimento do senhor Frederico, 40 anos, funcionário da fazenda Buritis, no Mato Grosso. Esse foi o depoimento dele. O que faremos com esse depoimento? Então vamos lá. Tenho aqui a imagem deste senhor trabalhando e ele está monitorando essas máquinas através do seu tablet, ou seja, um tipo de computador, uma tecnologia. A partir do depoimento, o que podemos descobrir sobre o trabalho no campo? O que nós conseguimos dizer, dessas diferenças? Vamos voltar no depoimento dele? Sou empregado de uma grande fazenda produtora, ou seja, podemos dizer que é um ambiente grande, produtora de café. O trabalho dele está relacionado com o monitoramento das máquinas que fazem o quê? O que as máquinas dele fazem? Plantio, ou seja, planta, aduba e colhe também. Faz a colheita também. Tudo que é produzido é levado para os portos. Então, ele ainda tem que acompanhar o quê? O transporte, levar lá para os portos, carregar os navios que vão vender aonde? Em outros países. Então, é todo um processo aqui nesse comércio, desde o plantio até a comercialização, certo? Então, nós podemos dizer, uma coisa que ele cita no seu depoimento, é que o ambiente é grande, mas não tem muita mão de obra. É pouca gente trabalhando. Perceba que ele está com apenas um computador, é apenas um homem, e aqui, pelo menos onde nós podemos ver, tem 3 máquinas. Então, um homem apenas consegue o quê? Movimentar, cuidar de 3 máquinas que estão sendo visíveis por nós. Existem aquelas que não estão sendo mostradas, certo? Então, nós podemos dizer que houve uma grande mudança no trabalho do campo. Que foi o quê? A exclusão da mão de obra pela
substituição da mão de obra pela tecnologia. Essa é uma das mudanças que podemos dizer. 2. O campo e a cidade são espaços bem distintos que demandam formas diferentes de trabalhos. Quais são os principais tipos de trabalho realizados no campo e na cidade? Então, pinte de azul. Vamos pintar de azul os trabalhos na área urbana e de verde os trabalhos na zona rural. O que tem a ver? Esse é o nome da atividade. Então, vamos lá. Vamos pintar primeiro de azul. Azul são os trabalhadores na área urbana, ou seja, dentro da cidade. Agricultura. Agricultura é aonde? É no campo. Serviços, na cidade. Vaqueiro, no campo. O extrativismo, também, que está falando de tirar da natureza. Pecuarista, da natureza também, ali no campo. Empacotador, normalmente nós vemos na zona urbana, dentro da cidade, porque já teve todo um processo ali de colheita e vai para as indústrias, não é mesmo? Professor, comércio, vendedor, operário, né? Normalmente ele trabalha em indústrias, garimpeiro, normalmente na zona rural, soldador na cidade, agricultor, normalmente, né, onde ele fica no campo, médico na cidade, pecuária no campo, pescador no campo, indústria na cidade, advogado na cidade. Porém, dentre esses que nós pintamos de azul, muitos deles desenvolvem o seu trabalho tanto na área urbana quanto na zona rural. Então, além dele estar pintado com o azul, que representa os trabalhadores na área urbana, agora nós vamos vir pintando alguns e ele vai ter também a cor verde. Vamos lá, trocar a minha cor. Ou agricultura. A agricultura é no campo, certo? Serviços, normalmente aqui estamos falando de bancos, então ele vai ficar só na cidade. Vaqueiro, também na zona rural. Extrativismo, tem que ser na zona rural, estamos falando de extrair ali na natureza. Pecuarista, que cuida ali dos animais, né, da vaca, do boi ou de outros tipos de animais, também do campo. E o empacotador, será que ele é só na zona urbana? Não, né? Nós temos o empacotador também na zona rural. Para esse empacotador trabalhar, por exemplo, no supermercado, primeiro teve que empacotar as verduras ou lá no campo. E o professor? Tem professor na zona rural, pessoal? Tem professor na zona rural, então o professor atua lá e aqui também na cidade, na zona urbana e na zona rural. Tem comércio na zona rural? Tem comércio. Tem vendedor? Tem vendedor. Pode ser ali uma venda pequena, né, da família, mas tem. Garimpeiro, agricultor, médico, gente, tem médico na zona rural? Tem médico na zona rural também. Pecuária, pescador e indústria nós vamos deixar apenas na cidade, tá ok? São grandes indústrias. 3. Relacione as imagens às suas profissões. Nós temos aqui número 1, número 2, número 3. Boiadeiro, horticultor e tratorista. Boiadeiro aqui vai ser o número 3, não é mesmo? O horticultor, o número 1. E o tratorista aqui vai ser o número 2. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a nossa próxima aula. Acesse a nossa plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!